E aí, pessoas que fazem do mundo um lugar melhor, tudo bem com vocês? E vamos ver o Baca falando que o mundo seria melhor sem você. Mas não, não seria. E tô A não ser que você seja o Bolsonaro. aqui perto da Paulista aqui. Vou andar aqui pela Alameda Santos, subir ali pela Paulista. Andar um pouco por lá. Primeira vez que eu tô vindo pra esses lados aqui desde que eu vim aqui pro Brasil agora. Então matar um pouco a saudade e tal. E não sei também sobre o que falar, tá ligado? Eu vou pegando assim as coisas que vem na minha cabeça e vou falando, tá ligado? Só pra acompanhar a caminhada, tá ligado? Mas assim, eu acho interessante, né, que agora eu botei esse último vídeo aí, o primeiro vídeo, né, que eu fiz lá na Liberdade e tal, e eu falei um pouco sobre algumas coisas que eu penso aqui sobre o Brasil, né? Tem react desse vídeo lá no meu canal também. Aqui no meu canal, lá não. E eu tenho uma visão bastante pessimista do mundo, né? O pessoal, isso que é interessante, porque assim, Imagina, nunca prestei atenção nisso. Nunca imaginei. lá no Japão, eu fazia esse mesmo tipo de vídeo, né? Falando sobre as coisas lá do Japão. E eu sempre acabo falando de uma forma bem pessimista, assim, sobre as coisas, né? Eu nunca faço, né? Pelo menos procuro não fazer muito juízo de valor, né? Eu me considero uma pessoa bastante materialista nesse sentido de realmente não achar que as coisas são boas ou nem ruins, né? Elas simplesmente são o que são e eu falo o que elas são, certo? Mas eu realmente, assim, eu não tenho nenhum interesse em mudar as coisas, tá ligado? Tipo, Assim, isso dos juízos de valor até faz, né? Porque tem aquele vídeo que eu também fiz no react, que ele passa por um bar, que acho que é um bar, sei lá, né? Que as meninas, que as atendentes, sei lá, se vestem de estudantes. É uma parada assim, né? Que é pra parecer que é bem novinha e tal. E ele fala de uma forma que é negativa, né? Então, sim, a gente faz juízo de valor das coisas, né? pra mim, tanto faz o Japão ser como ele é ou o Brasil ser como ele é, né? Eu só aponto as coisas como elas são, tento enxergar da forma mais cética possível. E aí eu falo, tá ligado? Mas, e isso é uma coisa que às vezes confunde as pessoas, né? Porque assim, quando eu tava lá no Japão, muita gente vinha falar: nossa, como você fala mal do Japão, o cara só fala mal do Japão. E eu realmente não acho que eu falo mal, né? Que nem eu falei, tipo, eu não faço esse juízo de valor de ser bom ou ruim, né? A gente sempre faz. Sempre faz. Sempre. E agora eu tô aqui no Brasil, eu tô falando sobre as coisas do Brasil, os caras já veem: nossa, o maluco fala mal do Brasil, volta lá pro Japão então, tá ligado? Quando eu tava no Japão, os caras: tá fazendo o que no Japão? Se tá tão ruim, sai daí. Agora que eu voltei pro Brasil, eu falo do Brasil, tá fazendo o que aqui? Volta pro Japão, né? Ou seja, daqui a pouco eu vou ter que enfiar um revólver na boca e atirar, tá ligado? É a única. Não, né? Não. E pessoas, não. Né? Pelo amor de Deus, se você tem aí, de repente, ideias assim, procure ajuda. Esse comentário do Baca acho que foi extremamente desnecessário. Né? Não tem que fazer esse tipo de piada ou comentário, né? Não cabe, né? Única solução. Não é a única solução. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar, tá ligado? Porque eu sou realmente muito cético, né, em relação a tudo, assim. Eu não faço juízo de valor nenhum e eu não tenho interesse nenhum em mudar nada. Isso não tá é ligado? verdade. Todo mundo faz juízo de valor num nível ou no outro. Interesse em mudar alguma coisa é outra história. Cara, eu só quero... o meu interesse é sempre destruir tudo que há, mas eu não tenho interesse nenhum em reconstruir algo no lugar, né? Então, às vezes é muito difícil das pessoas entenderem isso, porque às vezes eu faço esses vídeos falando sobre as coisas, né? E aí o pessoal vem e chega e fala assim: pô, Baca, da hora, entendi, mano. Entendi, tipo, a crítica, os bagulho que você fala e tal. Mas aí o que você sugere, mano? Qual que é a solução pra isso, tá ligado? E aí eu falo: não tem, tá ligado? Não é isso. Eu não acredito em soluções, tá ligado? Eu não acredito que as coisas possam ser diferentes. Mas destruir é ser diferente, né? Se a tua ideia é destruir tudo que tá aí, acabar com isso tudo que tá aí, como já dizia o Bolsonaro, é transformar em algo diferente. Melhor. Eu acredito que as coisas possam ser diferentes, mas eu acredito que as coisas sempre serão o que elas tiverem que ser, tá ligado? Essa que é a questão, né? E eu acho que isso provém muito Não faz muito da sentido. filosofia budista, né? Que influencia muito o meu jeito de pensar, inclusive. Não só a filosofia budista, mas quando eu paro pra pensar nesse tipo de raciocínio, a filosofia budista é a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Essa ideia, assim, de que as coisas são o que são, tá ligado? E a gente tem que aceitar. Não é questão de aceitar, é questão de entender que as coisas são o que são e que não tem o que a gente possa fazer quanto a isso, tá ligado? Não, mas literalmente falou um minuto atrás que a tua ideia é querer destruir tudo que tá aí, né? Não querer construir alguma coisa, mas sim destruir tudo. Então isso não é aceitar as coisas como elas são, né? Eu sou meio que... Talvez eu seja até meio que fatalista nesse sentido de entender Imagina.
inclusive por meio da física, né, da relatividade geral, quando você entende que o espaço-tempo são uma coisa só e, portanto, o tempo ele já existe, tá ligado? O futuro ele já existe, ele já tá lá e ele já está determinado, certo? As coisas já aconteceram, a gente só ainda não Isso não tem nada a ver com física, tá? Física não diz isso. A relatividade geral, relatividade específica, sei lá, não fala disso que o futuro já tá lá. Isso não é verdade. Chegou, a gente ainda não consegue ver o que aconteceu. Mas, então eu não acredito de fato, não é como se eu acreditasse em destino, né? Porque destino parece que é uma coisa muito mística, né? Assim, uma coisa meio religiosa, né? Não é nesse sentido, né? Eu sou extremamente cético até em relação à religião mesmo, em relação a Deus, né? Quem me acompanha aqui sabe. Mas eu tenho essa noção, né, meio que científica, assim, de entender que o futuro, ele não é... Ok, esse vídeo dele tá meio estranho, né? Porque ele fala, só um minuto atrás, né, que ele... Muito do pensamento dele é influenciado por budismo, e aí depois ele fala que ele não é religioso e fala que ele segue ciência. Tá meio zoado esse vídeo. Tá meio perdido. Passível de mudanças. Ele já está feito, o futuro já existe. Cientificamente, fisicamente não. O futuro já existe, né? Não, cientificamente não. Isso não existe. E nós estamos transcorrendo por esse espaço-tempo, né? Sim. Só que a gente não percebe que a gente também está percorrendo por um tempo que existe tanto quanto o espaço, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não é mais ou menos por aí. Então, esse meu modo de pensar, né? Ele confunde as pessoas às vezes, porque por que será, né? Elas têm essa tendência de chegar em mim e perguntar, então, pô, Baca, mas o que você está defendendo, então? E a realidade é que eu não estou defendendo nada, né? Esse é o grande ponto, né? Lógico que eu tenho meus vieses, né? Principalmente nessa questão, inclusive, do ceticismo, né? Eu tenho esse viés cético de enxergar o mundo, né? Então é lógico que eu não sou desprovido de vieses, né? Mas assim, eu de fato não quero pregar nada, tá ligado? Eu de fato não acho que o mundo poderia ser melhor do que... Mas aí quando tu fala que tu quer destruir tudo, isso é de uma forma pregar alguma ideia, um viés, né? E portanto, eu não prego nenhum tipo de mudança, eu não prego nenhum tipo de solução, tá ligado? A minha função, como eu falei, é uma contradição atrás da outra esse vídeo, né? Tentar explanar da forma mais racional possível, da maneira mais lógica possível, budismo as não é coisas como racionalidade. elas são, para que possivelmente elas sejam destruídas, mas eu não tenho a intenção de reconstruir nada no lugar daquilo depois de destruído, certo? Esse é o meu ponto, e às vezes é difícil das pessoas entenderem isso, porque geralmente as pessoas têm coisas que elas acreditam, né? Elas seguem de fato alguma moral, alguma ética, né? Pô, mano, mas tu literalmente falou que segue, que o budismo influencia na tua vida, quer dizer que tu acredita em alguma coisa, porque o budismo é uma crença. E eu não tenho mesmo, eu não tenho, tem, tipo assim... Claro que tem. É, lógico, né? Como eu falei, eu tenho alguns vieses e tal, mas eu realmente não acredito em nenhum tipo de moral, em nenhum tipo de ética. Não. Isso não tem como. A gente cresce, né, num ambiente, principalmente no Brasil, que segue ali preceitos e ideias, principalmente do cristianismo, né, que o Brasil é se não é o maior país católico do mundo, é um dos maiores países católicos do mundo. E junto com isso, tem um monte de ideais, um monte de viés. A gente cresce nisso. Aí ele vai para o Japão, que é uma sociedade também extremamente religiosa, mais voltada para o budismo. Ele mesmo fala que ele é influenciado pelo budismo, então sim, ele acredita, né? E é influenciado por isso. Então eu não acho que nada seja mais certo ou menos certo, ou mais errado ou menos errado do que qualquer outra coisa, tá ligado? E isso se estende a todo o meu pensamento, né? E tanto quando você olha aqui nos meus vídeos, né, não só quando eu falo do Japão, é lógico que assim, né, isso que eu tava falando, né, como eu tenho esse tipo de visão do mundo e eu moro no Japão, acaba que eu acabo aplicando essa minha visão de mundo ao Japão, né, então os meus vídeos eles acabam trazendo esse aspecto meio pessimista sobre o Japão, né. Agora que eu tô aqui no Brasil, eu faço a mesma coisa com o Brasil, mas quem acompanha meus vídeos com frequência sabe que eu faço isso com tudo, eu faço isso comigo mesmo, eu faço isso com a humanidade, eu faço isso com terapia, Baca. Procure terapia. O universo, tá ligado? E eu de fato não vejo propósito em nada, tá ligado? Eu não acho que as coisas sejam boas ou nem ruins. E por isso eu chego diversas vezes ao ponto de entender que a própria existência da humanidade seja um erro, tá ligado? Assim, né? Nesse caso também não faz sentido dizer que a existência da humanidade seria um erro, né? Porque, como eu falei, eu não faço esse juízo de valor. Então, não é como se a natureza pudesse acertar ou errar, né? A natureza, ela é o que é, né? Mas... nesse sentido de que o próprio ser humano, dentro tentando analisar a natureza de uma forma lógica, né? Porque a lógica é tudo que a gente tem, e se a gente não se apoiar na lógica, todo o resto não faz sentido, mas eu ponho... Nem a lógica é a mesma, né?
A lógica grega, que é o que influencia muito a nossa vida aí no Ocidente, é uma coisa. Aqui na China, eles usam muito uma lógica indiana, que eu, sinceramente, eu nem sei qual que é a diferença, mas eu sei que é diferente. Eu sei que não é a mesma coisa, porque foi proibida o ensino de lógica aristotélica por séculos na China. E aí, depois, com o tempo, a matemática indiana foi entrando aqui e veio uma lógica indiana, que é o outro processo. Eu ponho em questionamento a própria lógica, né? Como é que eu posso ter certeza de que a minha lógica faz algum sentido? Porque se a minha lógica é produto da natureza e a natureza é produto do acaso, portanto a minha lógica, também produto do acaso, pode não ser o suficiente para compreender a natureza, né? E todas as pistas que eu Mano, tomou alguma coisa hoje. tenho que indicam qualquer tipo de verdade, né? Elas podem ser falsas, tá ligado? Então eu tenho consciência disso, eu tenho esse ceticismo em relação à minha própria capacidade de raciocinar e de entender a realidade, certo? Mas eu acho interessante que quando a gente observa, né, a natureza, eu já falei disso algumas vezes aqui, né? E a gente vê os outros animais e a forma com a qual as cadeias naturais se desenvolvem, né, no planeta Terra. A gente vê como a inteligência do ser humano, ela parece desproporcional. Mas né? Justamente por a gente ter a capacidade de questionar a natureza, né? Que é uma coisa que os outros animais não têm. E isso que é bizarro, né? Porque pra gente surgem esses juízos de valores, né? De julgar o que é certo, o que é errado, se é bom, se é ruim, que é um tipo de julgamento que os outros animais não fazem, né? Eles simplesmente agem de acordo com os instintos em busca da perpetuação, né? E da melhor forma para se adaptarem ao meio ambiente em que eles estão inseridos, né? A gente, além disso, faz juízos de valor, ao ponto de ser capaz de questionar a própria natureza, né? A gente chega e fala, pô, nada a ver, né? Os bichos eles terem que se comer, um tem que matar o outro para sobreviver, né? Por que tem que ser assim? E isso pra mim é muito interessante. Mas isso né? também não necessariamente é juízo de valor, porque isso também pode ser motivo de saúde. Não necessariamente é bom ou ruim ser vegano, mas assim por motivo de saúde. Essa questão de nós seres humanos sermos capazes de olhar pra natureza e falar, pô, isso aqui é zoado, né? Por que é zoado? Né? De onde que a gente tira esse parâmetro de comparação para poder dizer que a natureza é zoada, por exemplo, né? E a gente, por exemplo, vira vegano. A gente vira vegano porque a gente chega na conclusão de que matar bicho para comer não é legal. Mas de onde que a gente tirou isso? Se na própria natureza os bichos se comem o tempo todo, né? De onde que sai essa percepção de que matar não é legal? Né? Porque a natureza é cruel. Certo? A gente olha pra natureza e a gente fala, a natureza é cruel. Mas baseado no que a gente chega nessa conclusão de que a natureza é cruel, se tudo que a gente conhece é a própria natureza? Que a gente tem empatia. Outros animais também têm, mas a gente tem a empatia e a capacidade de entender o futuro também, né? Que isso não é todo animal que consegue. Isso é muito interessante, porque é como costumam falar, né? Eu já vi quem é que eu vi falando, eu não lembro quem é que eu vi falando sobre o paraíso, né? O paraíso ele não faz sentido nenhum, porque a partir do momento em que você não tem a maldade, né? Você não tem algo ruim pra comparar com o que é bom, você deixa de entender o que é bom, né? Paraíso não faz sentido nenhum porque tinha uma cobra falante, cara. Já começa por aí. Bom, ele só é bom quando ele tem ali a comparação com o que é ruim, né? Então o paraíso ele não faz sentido porque se tudo é sempre bom, você não vai saber que aquilo é bom, né? Porque Será? Você não tem algo ruim pra comparar com aquilo. Será que a gente precisa do ruim pra saber que o que é bom é bom? E é mais ou menos isso que acontece aqui no planeta Terra, né? Como quando a gente olha pra natureza e vê os animais se matando, né? E cometendo outras atrocidades, né? Os animais, eles se estupram na natureza, e cometem canibalismo, e fazem coisas horríveis. E a gente olha pra tudo isso e a gente fala, pô, mas por que tem que ser assim, né? E como eu falei, né? Tipo assim, olhando de uma forma extremamente cética pra isso, não é como se eu achasse que a natureza tá errada, tá ligado? Tipo, não é como se ela tivesse errado e os animais estivessem errados em matar uns aos outros pra terem que sobreviver. Mas eu acho estranho o fato da gente ter essa capacidade de fazer esse juízo de valor, né? Por que que nós, enquanto produto da natureza, teríamos a capacidade de questionar aquela que nos produziu, né? No caso, a natureza, né? A gente olhar pra ela e falar, pô, isso aqui... Dá aí uns 200 mil anos pros golfinhos e pros corvos pra ver se eles não vão chegar nesse caminho também. Podia ser de outro jeito, né? Porque desse jeito aqui é zoado, né? Então... esse tipo de questionamento, ele me pega muito, porque... e não só a mim, né? Lógico que isso é uma coisa que todo mundo pensa no decorrer da história, todo mundo sempre pensou. As religiões vêm com a intenção de tentar responder esses questionamentos, né?
É muito interessante, né? Porque, como diversos filósofos no decorrer da história já chegaram a entender, que provavelmente existe uma natureza diferente entre a natureza do corpo e a natureza da mente, né? São naturezas diferentes porque, aparentemente, você não consegue explicar as duas coisas com uma mesma lógica, tá ligado? E isso me lembra, inclusive, né, algumas teorias da física, né? Porque hoje, a física moderna, ela é dividida entre a física quântica e a física e a relatividade geral, né, de Einstein, né? Não só isso, né? E a física quântica, ela é responsável por explicar o universo subatômico, né? O micro-universo, o universo das coisas pequenas. E a física quântica, ela explica o universo das coisas pequenas de forma extremamente competente, né? Mais ou menos, né? Porque já dizia o Richard Feynman, se você acha que entendeu o que é mecânica quântica, é porque você não entendeu nada. Agora, a física quântica não consegue explicar o macro-universo, né? O universo grande, o universo dos planetas, das galáxias, dos buracos negros, né? Quem explica esse universo é a relatividade geral de Einstein. Só que a relatividade geral de Einstein também não dá conta de explicar o universo subatômico, né? O universo das coisas pequenas. Não. Então é muito interessante, isso é inclusive o que os físicos hoje em dia estão buscando, uma forma de mesclar, né? Mesclar a relatividade geral com a física quântica para tentar entender o universo como um todo, né? Porque hoje, pelo menos, a gente tem que analisar o universo com... Inclusive, isso é o que a teoria das cordas tenta, né? Porque tem várias teorias para tentar unificar a mecânica quântica com a relatividade geral, e uma delas é a teoria das cordas. E, sim, que está na briga aí, né? Porque até hoje não tem como ligar essas duas. De duas formas diferentes, como se fossem dois universos diferentes, né? O universo das coisas grandes, que é o universo da relatividade geral, e o universo das coisas pequenas, que é o universo da física quântica. Parece que não faz sentido, né? As coisas, elas agirem... Não faz mesmo, porque na quântica dá para ter uma mesma partícula em dois estados diferentes. Não faz sentido. Se a gente for pensar no macro, não faz sentido. De forma completamente diferentes, ao ponto de a gente ter que ter duas teorias físicas diferentes para descrever o que é grande e o que é pequeno, sendo que as duas coisas fazem parte do mesmo universo, né? Mas a escala de grandeza que não compara, né? Não tem como comparar. Né? Então são forças. E eu acho que é mais diferentes. ou menos por aí que segue essa linha do corpo e mente, tá ligado? Não. Eu acho que não. Porque aí a gente já vai entrar numa parada que não tem nada a ver, né? Física é uma coisa, corpo e mente é outra história, né? A gente já está entrando numa seara aí que não tem ligação. A natureza que explica a mente não é a mesma natureza que explica o corpo, né? O nosso corpo, ele tá, né, mais alinhado com o resto, com a natureza do planeta Terra, né? No caso, a gente tem um organismo muito parecido com o de outros animais, lógico, né? Então a gente tem também os nossos instintos de sobrevivência, né, e tudo mais. Mas a nossa mente, ela vai contra isso, né? A gente, inclusive, vive nesse conflito. Isso eu acho muito interessante porque tem muita gente por aí que vive falando que a chave para a felicidade, né, o segredo para a felicidade estaria supostamente no equilíbrio entre o corpo e a mente, tá ligado? O budismo não é assim? E eu não acredito nisso. Na verdade, eu acho que isso é a maior besteira que existe. O budismo não é uma fita assim, não? Existe equilíbrio entre corpo e mente, tá ligado? E eu acho que a vida, na verdade, nada mais é do que o conflito entre o corpo e a mente. A gente vive em conflito e é isso que traduz... Mano, o nome do McDonald's é Mac. É sério mesmo. Eu não tô zoando, eu achei engraçado, é Mac. A vida como ela é, né? Então eu acho que esse papo de equilíbrio entre corpo e mente, de ter que procurar o equilíbrio entre corpo e mente, é um papo meio de coach, né? Uma coisa assim mais pra vender curso. Claro, né? E terapia, e religião, né? Do que de fato algo que faça sentido, porque o que me parece, né? Isso é uma coisa que outros filósofos já viram no decorrer da história, né? E as próprias religiões tentam explicar isso, né? Traduzindo ali a mente como se fosse a alma, né? E a alma é algo divino e o corpo é algo mundano. Então existe esse conflito entre corpo e mente na história da filosofia o tempo todo, né? As pessoas, elas percebem isso e basta você ser você para você perceber isso. Você perceber que as vontades do corpo e as vontades da mente, elas estão em conflito o tempo todo. E a vida, né, de um ser humano se resume a isso. Se resume a esta série de conflitos eternos que a gente vai passar. É aquele conflito, né? Acorda de manhã para trabalhar e quer ficar na cama. É o dia que a gente morrer, tá ligado? E o que eu acho mais interessante de tudo isso, né, como eu tava falando antes, é que a nossa inteligência, ela parece tão desproporcional em relação ao resto da natureza, que às vezes faz parecer
que a natureza se daria melhor sem a nossa existência. Não, mas né? isso aí, cara, isso aí não tem a ver com a nossa inteligência. Isso aí tem a ver com prestar atenção no mundo, né? O mundo seria muito melhor sem a gente. O planeta seria muito melhor sem a gente. É só ver como é que ficou. Procura aí que tem vídeo das praias aqui da Tailândia, quando não tinha mais turista, que a Tailândia estava fechada para visita. Era outra realidade, não tinha lixo, tinha mais animais, tinha animais indo para as cidades, era outro mundo, cara. O mundo não tem nem de conversa, seria muito melhor sem a gente. Sem a gente, humanidade, né? Não vamos individualizar a parada e falar melhor sem você, porque acho que isso é errado, isso é um problema. Agora, sem a humanidade afetando e matando sei lá quantas espécies de animais por dia, com certeza. Porque nós chegamos e rompemos os ciclos de cadeias alimentares e nós desmatamos, né? Nós somos os únicos animais da natureza capazes de desmatar a natureza, né? Não, né? E é muito interessante você pensar, de fato, na razão pela qual existiria na natureza um animal capaz de desmatá-la, né? É lógico que aí a gente entra de novo, né, nessa questão, né? A natureza ela não precisa fazer sentido, né? Não existe um O universo não tem que fazer sentido pra gente. certo e errado na natureza, né? Então, a gente pode partir desse princípio de que as coisas R$20 a hora pro estacionamento. Pô, mano, você tá doido. simplesmente são o que são e a natureza é simplesmente uma série de acidentes Orelhão. e acasos que acabou Faz acarretando quanto tempo que eu não vejo um orelhão? no ser humano. Mas a ciência, né, por si só, ela é a nossa tentativa de encontrar padrões, né, de encontrar sentido nas coisas por meio de padrões que a gente enxerga. A ciência é a forma que a gente desenvolveu para explicar o mundo. Porque antes a gente tinha as religiões. A gente usava religiões para tentar explicar. Porque o Thor, o deus do trovão, é por isso que tem raio. Porque o Odin, quando ele cavalga na biga dele com aqueles carneiro, sei lá, né, com aquelas cabras lá, que aí os trovões são as cabras no céu, sabe? A gente usava a religião para isso. Tem os indígenas brasileiros também, os nativos de vários países usavam religião para isso, para tentar explicar o mundo. Aí vem o método científico que a gente usa para explicar com dados e provar, olha, isso aqui realmente é isso aqui, a chuva, o raio, tal, é outra coisa. A gente, por si, pela nossa espécie, a gente já tem uma habilidade de encontrar padrões muito grande, que é desde que a gente nasce, a gente tenta identificar padrões, que é padrões de rosto do pai, da mãe, cheiro, esse tipo de coisa. A ciência não é para procurar padrão. A ciência é para explicar o nosso mundo. Chega na natureza, né? Usando a nossa capacidade lógica de observar e entender o universo, tá ligado? Não é lógica. Ciência não é lógica. Ciência é um processo. É um processo que é passível de repetição para qualquer pessoa que esteja pesquisando e conheça o processo no mundo. E partindo desse princípio, porque a lógica não é a mesma para todo mundo. Chega justamente nessa questão, né? Se a natureza ela faz algum sentido, e ela faz, porque a gente é capaz de observar os padrões e a gente inclusive utiliza desses padrões para criar tecnologia. Então a tecnologia é uma forma de a gente provar que a natureza faz algum sentido, né? Não, porque corvos usam ferramentas, que de certa forma é uma tecnologia deles, né? Rudimentar. Eles não estão tentando explicar o mundo, eles estão só resolvendo um problema e usando uma ferramenta para aquilo. É claro que a gente poderia imaginar também que a própria tecnologia seria acaso, né? Seria simplesmente fruto do acaso e a gente só tem a impressão de que ela faz algum sentido, quando na verdade ela não faz sentido nenhum. Mas é exatamente isso, né? O ceticismo ele acaba levando a gente a esse tipo de questionamento. É que isso aí não faz sentido, né, cara? As ferramentas, a tecnologia são para resolver problemas. Como eu falo em corvo, um macaco, outros pássaros, eles usam ferramentas para resolver um problema, para comer, para conseguir água, sei lá. Eles desenvolvem ferramentas para isso. Não é um acaso, né? Onde não tem fim, tá ligado? A gente sempre vai caindo num buraco porque a gente está sempre questionando a natureza e a nós mesmos, né? Porque nós somos produtos dela, então nós não temos como ter certeza de que a nossa percepção sobre o que é a natureza de fato faz algum sentido. E aí? É porque na verdade não é fazer sentido. Isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. É isso aí, molecada. Eu achei que talvez fosse entrar em alguma outra seara aí de países que eu pudesse acrescentar alguma coisa da China, mas espero que vocês tenham curtido e deixa o like aí que eu sempre esqueço de perguntar no começo do vídeo. Abraço pra vocês.